Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Conforme eu havia dito aos leitores do meu texto reptiliano, quem são eles de fato, vim aqui tentar trazer um pouco melhor a tese que eu venho trabalhando com ela sobre os reptilianos, tá certo? Mas antes eu gostaria de informá-los um pouco do arcabouço teórico-metodológico pelo qual eu consegui chegar nessas conclusões. Bom, primeiramente, dizer para vocês que esse é o segundo vídeo do meu canal. Meu canal foi criado a partir da insistência de alguns irmãos, alguns colegas de jornada, que acharam que eu tinha potencial para estar fazendo esse trabalho e eu tinha resistência a fazer canal de YouTube e tal. Bom, a gente tem que abrir a mente o tempo todo, né? E eu acho que esse é o meu dever com vocês aqui, tentar fazer vocês refletirem um pouco sobre o assunto, quem sabe, né, expandir a mente com relação aos reptilianos. Da mesma forma que eu abri a mente, estou aqui falando com vocês agora no canal do YouTube, ok? Bom, quero pedir desculpa para vocês aí, qualquer gagueira, erro de fala que eu possa vir a ter aqui, porque como é um canal novo, eu ainda estou aprendendo a mexer com a ferramenta, aprendendo a gravar os vídeos bem simples, tanto em termos de áudio quanto em termos de imagem. Peço desculpa a vocês nesse sentido, mas se Deus quiser, talvez se esse trabalho continuar, nós vamos estar tentando melhorar aí aos poucos, né, com aquisição de equipamentos para poder servir melhor a vocês em termos de conteúdo e informação. Beleza? Então os vídeos aqui, por enquanto, não são editados como alguns vídeos que a gente assiste por aí dos youtubers mais famosinhos, digamos assim, tá? O vídeo aqui é na tora, diretão. Bom, dito isto, vamos lá. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que eu sou formado em História pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, no estado onde eu moro. E é muito importante o campo da história nesse debate que nós vamos fazer hoje. Talvez não no sentido da história construída, né, oficialmente pelos historiadores, mas mais no sentido do que esse curso, né, o pensamento histórico, filosófico, nos traz para compreender determinados assuntos que estão principalmente em nosso passado terráqueo, né? A nossa linha temporal aqui da Terra, tá certo? A dita linha temporal que estamos vivendo, né? E dizer para vocês, né, que eu vou trabalhar aqui neste canal, o objetivo vai ser trabalhar o que a gente chama de, o que tem sido chamado por aí de exoterismo ou universalismo, né? Do qual a gente usa como tripé a ciência, né, a espiritualidade e a filosofia, tá certo? Esse tripé, o equilíbrio entre ciência, espiritualidade e filosofia. Contudo, esse equilíbrio é muito difícil. Então eu acredito que vai acontecer de ter mais ênfase na espiritualidade, tendo a filosofia e a ciência como suporte na compreensão de assuntos espirituais ao longo desse canal, tá certo? Porque, já, como dizem, né, os historiadores, a neutralidade é muito difícil. Apesar de que o meu papel nesse canal vai tentar ser de intermediário a determinados assuntos, tentando manter a neutralidade, tá certo? Porque eu acredito que tá faltando gente no YouTube, tá faltando gente, produtores de livros, de textos, de vídeos, de uma série de coisas para fazer a crítica necessária ao que tem sido produzido de conteúdo sobre ufologia e espiritualidade. Tá faltando, gente. Tá faltando. Tá faltando, digamos, uma espécie de Allan Kardec brasileiro, ou Allan Kardec ao longo do mundo, que vem com esse papel de compilar as informações ditas por aí, né, especialmente pelos médiums, né, aqueles que têm
capacidades, dons, né, de se comunicar com as outras dimensões, tá certo? Comunicar com os espíritos desencarnados, né? E tentar entender o que está sendo dito, né? Fazer a comparação de uma fala com a outra e tentar chegar em determinados pontos de vistas mais consensuais para que se possa acabar um pouco com a confusão do um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Eu acho que vocês também têm essa sensação às vezes, né? Foi assim comigo no início, quando eu comecei a estudar espiritualidade. Eu dava a impressão que às vezes, quando eu estava entendendo o raciocínio de um determinado canal no YouTube, ou trabalho de um determinado médium, né, intelectual, terapeuta holística, cientista, etc., parecia que eu já não estava entendendo mais nada. Então, temos que tentar trazer um pouco mais de ciência e filosofia para esse campo da espiritualidade. Eu acho que está faltando, sabe? Não para dogmatizar a espiritualidade, não, mas para tentar chegar em determinadas conclusões mais próximas do que o professor Hélio Couto, por exemplo, costuma chamar de realidade última, né? Porque a realidade é formada por camadas. E aí nós temos que ter o trabalho de descascando camadas, descascando as camadas da cebola até chegar na raiz da coisa, entendeu? Não é à toa que a palavra átomo, né? Ela vem dos gregos, né? Dos pensadores filosóficos pré-socráticos, em que eles já tinham esse engajamento de tentar pensar numa unidade da realidade que ela não pode ser modificada, porque ela é a realidade última. É aquilo que é de mais real no universo. Assim pensava-se os pré-socráticos, né, da filosofia, da história da Grécia Antiga, tá certo? Demócrito, né, o grande filósofo que falava isso. Pois bem, dito isto, vamos entrar então no assunto do tema reptiliano. Quem de fato são eles? Tá certo? Bom, galera, conforme eu disse lá no texto, nós vamos trabalhar aqui com a divisão de 4 tipos de reptilianos em termos de transição deles ao longo do tempo, né? Nosso tempo, quando eu falo tempo, tá, galera? Porque às vezes vocês podem, as pessoas mais esotéricas, né, no campo mais da física quântica espiritual, que integra a física quântica com a espiritualidade, pode pensar, mas tempo não existe no universo, né? Tem esse questionamento. Quando eu falo tempo, é o entendimento do nosso tempo, né? Conforme a gente trabalha com a ideia de uma linha temporal das coisas, beleza? Vamos trabalhar com essa ideia do nosso tempo. Quando eu falar tempo, eu estou querendo dizer isso, tá certo? Uma certa linha temporal, cronológica, humana, né? Então, nós vamos trabalhar com quatro situações na linha temporal em que os reptilianos são colocados. Bom, antes de eles se colocarem nessas 4 situações que foi colocada no texto, inclusive vou deixar o texto para vocês aqui abaixo do canal, tá certo? Para que vocês possam também, além de me ouvir, ver o texto que está bem didático, bem escrito, assim, para compreender o assunto, dentro dessa tese que eu trabalho com ela. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu venho fazendo uma pesquisa intensa, uma profundidade na pesquisa prática, especialmente não só leitura, ou não só trabalhos prontos, mas também a questão prática, de estar entrando em contato com médiums e procurar saber um pouco sobre como é que são as coisas de fato, consultando, né, a espiritualidade maior. E antes de tentarmos entender essa progressão dos reptilianos ao longo dessas 4 etapas, temos que entender qual é a origem deles terem começado a progredir nessas 4 etapas. E a origem está mais ou menos naquilo que eles chamam de a rebelião de Lúcifer, o mito da rebelião de Lúcifer, tá certo? Que para a Bíblia, né, tem um determinado significado, não vamos entrar no significado aqui da Bíblia, mas para o pensamento ufológico, né, esotérico,
deixar claro que eu trabalho com o pensamento da ufologia esotérica. Eu não me compactuo com o que a gente chama de ufologia materialista, tá? Eu conheço os trabalhos da ufologia materialista, já estudei um pouco, né? Alienígenas passados, então já vi praticamente todos, né? Mas conheço o trabalho de alguns autores também, mas não é minha praia. Eu sou da praia espiritual da coisa, tá certo? E nesse sentido, eu costumo chamar essa praia de ufologia esotérica, tá certo? Não só eu, o professor Laércio usa esse conceito também, tá? Para quem não conhece o professor Laércio, uma boa indicação, inclusive, para entender o assunto. Então, houve uma espécie de rebelião de Lúcifer. O que de fato aconteceu ali, a minha tese é que nós não vamos descobrir nunca, enquanto estivermos encarnados aqui na Terra, nessa que nós chamamos aqui vivência de planeta prisão ou planeta escola, né? Planeta de provas e expiações, como definiu Allan Kardec, né? No Livro dos Espíritos, no século XIX. Então, nessa vivência nós não vamos entender nunca o que de fato aconteceu lá atrás, que houve a queda dos anjos, entre aspas aqui, a queda dos anjos, tá certo? E é nessa chamada queda dos anjos que entram os reptilianos, nessa concepção, tá certo? Então, e digo mais, dentro dessa minha busca pela verdade, investigando através de médiums, tem confiado muito nesses que a gente chama de pequenos médios, mas na verdade grandes médios, que são esses médios que muitas vezes estão ocultos por aí, não tem canal no YouTube, não são famosos e tem uma capacidade mediúnica fora do comum. Tem uma amiga assim, ela se comunica com o arcanjo Rafael. Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele, através da canalização dela. Vocês podem me falar, quem garante que ela está canalizando o arcanjo Miguel ou Rafael mesmo? Marcos. Bom, galera, eu não posso afirmar 100%, mas eu te falo uma coisa. Eu tenho uma série de critérios para dizer quem é médio sério e quem não é. Eu considero ela uma médium muito séria, né? E um dos critérios, inclusive, é a finalidade com que se usa a mediunidade. Se usa a mediunidade para ganhar dinheiro, se usa a mediunidade para status, para o ego, então vocês podem começar a desconfiar que a mediunidade não é tão séria assim. Esse é um dos critérios, não é o único, tá certo? Mas não vou entrar nos critérios de mediunidade, o assunto não é esse. Só estou falando que eu tive comunicações com o arcanjo Rafael através dela, fiz algumas perguntas e as respostas foram muito interessantes. Vou ver se eu tento trabalhar essas perguntas e respostas e trazer, ilustrá-las aqui nos próximos vídeos, inclusive, tá? Muito bacana mesmo. E uma das perguntas foi essa questão da espécie de anjos, da rebelião de Lúcifer, né? Eu fiz a pergunta até muito em termos do que está colocado na Bíblia. E a resposta, curiosamente, foi nesse campo da ufologia, né? A resposta foi nesse campo, né? Que houve. Ele não disse exatamente o que aconteceu. Eu acho que porque não há autorização para dizer ainda, ou talvez, como eu disse, nunca, entre aspas. Mas houve alguma coisa lá atrás. Vamos trabalhar com hipóteses do achismo aqui. Houve alguma coisa lá atrás, há milhares de anos, ou bilhões de anos, em que seres espirituais de diversas essências, endereços de DNA genéticos espirituais, né, das suas centelhas divinas, em que nós podemos chamá-los de reptilianos, de draconianos, de pleiadianos, de arcturianos, etc. Que a gente chama de várias raças de extraterrestres, mas na verdade podem ser, eu trabalho com a ideia que nada mais são do que consciências, né? Que por serem individualizadas, apesar de serem muito evoluídas, tiveram experiências encarnatórias como esses seres até ascenderem espiritualmente e se tornarem espíritos com menor densidade, espíritos com maior elevação, maior frequência e menor densidade, mas ainda continua, né, aquele processo da experiência enquanto raça. Vocês estão entendendo agora? É complexo isso, gente. Talvez eu teria que gravar mais de um vídeo para explicar
Isso é bem complexo. Mas enfim, resumindo, aconteceu alguma coisa lá atrás que esses espíritos discordaram das leis universais, do todo, do divino. É muito curioso pensar dessa forma, mas aconteceu alguma coisa que a gente que não acreditem por aí no que é isso de fato que aconteceu. Não foi só vaidade, como está escrito na Bíblia, de Deus, de Lúcifer queria ser maior que Deus, aquela coisa toda. Não, foi uma coisa, acho que a coisa é mais complexa. E esses seres se rebelaram, aumentaram a sua densidade, houve um certo caos, e a partir dali, né, obviamente, né, que Deus é o todo, e como um todo ele é mais poderoso que qualquer das suas criações, né? Isso é meio óbvio. Foi dado cabo, né, a essa rebelião. E quando dado cabo a essa rebelião, a grande parte desses seres que participaram dessa rebelião foram os chamados reptilianos, né, da constelação de Órion, inclusive, né, oriundos, né, da constelação de Órion, dito pela maior parte dos pesquisadores que pesquisam o assunto. Pois bem, e nesse sentido, esses seres caíram. O que é cair? Adensaram novamente a quarta dimensão e a terceira dimensão, que é onde nós estamos. A dimensão material aqui, isso, tá certo? E a quarta dimensão é o que a gente chama de plano astral, né? Onde nós ficamos após desencarnar, se não evoluirmos o suficiente para ir para a quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão em diante. Então, primeiro ponto, desses seres reptilianos, nem todos se rebelaram, tá? Primeiro ponto que nós temos que concluir aqui e deixar claro é isso. Houve uma parcela desses reptilianos que continuaram na luz, não caíram, tá? E optaram, né, pelo campo oposto, que seria, aliás, optaram pelo campo, né, o campo convencional, né, o singular de Deus. O campo oposto é exatamente esse campo, né, o campo antagonista, que são esse campo, né, dos reptilianos, mais outros seres, que eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, da rebelião de luz, que se compactuaram dessa rebelião. Então, desses reptilianos, a primeira parcela deles, do primeiro ponto, é que nem todos se rebelaram. Destes que se rebelaram, uma parte foi degradada para diversos planetas, especialmente a Terra, principalmente a Terra, pelo menos na nossa galáxia, né? Porque também esse processo nós estamos falando, gente, da nossa galáxia. O universo tem infinitas galáxias, né? Vamos dizer assim. Então nós estamos falando desse processo específico da dita rebelião de Lúcifer, foi na nossa galáxia, tá? Isso também tá bem firme com as várias versões. Foi na nossa galáxia. Bom, nesse sentido, então, esse segundo grupo de reptilianos passaram a adensar a terceira dimensão e reencarnar. Só que dessa parcela, houve uma parte que, por eles serem seres de alta evolução, né, apesar de que caíram em ética e moral, né, eles conseguiram, né, alguns deles conseguiram com uma certa velocidade perceber o erro, os equívocos, né, evoluir aqui na Terra, né, e aí se acenderam novamente para a quinta dimensão. Esses que se acenderam rápido, lá na origem, quando chegaram na Terra, tiveram a oportunidade de voltar para Órion, para a orbe de origem, né, para suas origens. Essa seria a segunda parcela, segundo grupo de reptilianos. O terceiro grupo, que daqui do terceiro para o quarto já é um grupo de reptilianos mais rebeldes, galera, mais rebeldes. Então esse do terceiro para o quarto grupo entra aquilo que eu falei no texto. Então, é uma galera mais rebelde, né, se recusando encarnação após encarnação a progredir. Bom, o terceiro grupo está nesse momento que nós estamos vivendo a transição planetária, né? Final do século XX para o século XXI, para o início do XXI, fizeram acordos com o alto conselho kármico da espiritualidade.
estão encarnados na Terra e com grandes capacidades mediúnicas. Eu citei inclusive no texto do professor Hélio Couto. Me desminta, professor, não estou aqui criticando o seu trabalho, que eu acho maravilhoso, mas me desminta, tá certo? Se você não for repetindo, porque é. E, no entanto, eles têm compromisso muito pesado, eles têm que andar certinho, não que nós podemos errar, mas eles têm que andar muito certinho com esse, porque digamos que eles estão literalmente na última oportunidade da Terra e o karma deles é pesado, é aquele karma lá atrás da rebelião de Lúcifer somado com o karma que é adquirido aqui na Terra. Então, assim, são seres muito evoluídos, mas tem que andar na linha aqui. Então, esses que estão andando na linha reptiliano, trabalhando para a luz, vocês podem confiar, cara. Porque além de serem seres com alta inteligência, capacidade intelectual, estão com a mediunidade aberta e eles sabem que não podem fugir da linha. Tem que servir ao próximo, produzir muito conhecimento, 24 horas em função da humanidade. E tem o quarto grupo que eu falei no texto, né? Porque é uma parcela de reptilianos muito rebeldes que estão no umbral grosso, tá certo? O umbral é dividido entre o umbral, a crosta, né? O umbral médio e o umbral grosso. O umbral grosso é onde vão esses espíritos mais densos e que insistentemente se rebelam em termos de não querer evoluir em termos de ética e moral, que é o que o todo quer da gente, que a gente evolua intelectualmente, mas também em termos éticos e morais. Só intelectualmente vocês vão virar reptiliano, nesse sentido, entenderam? Porque esses caras lá do umbral grosso, né, que a gente costuma chamar de draconianos, magos negros, e muitos falam, né, da existência do Lúcifer lá, entre tantos outros seres espirituais trevosos, né, que a gente chama de trevosos, esses seres são extremamente intelectuais, poder magnético, capacidades fora do comum, mas não tem evolução ética moral. Então, por isso, o espírito deles são densos. E quanto mais denso, menor evolução em termos de evolução espiritual para o todo, para Deus, né? Resumindo, quanto mais denso, mais distante da evolução de Jesus Cristo, por exemplo, né? Que é um espírito de alta grandeza, né? de evolução espiritual. A gente não sabe nem exatamente qual a dimensão de fato que ele está. Uns falam que é a 22ª dimensão, 23ª, 24ª, enfim. E entre esses seres, eu citei no texto, né? Lula, Bolsonaro, Anitta. Antes disso, tem que dizer que esses seres tiveram autorização para reencarnar os deles na Terra. Então, são reencarnações que estão ocorrendo por eles, porque nesse período de transição planetária eles podem fazer isso. Então, eles já fizeram isso, né? Começaram ali na década de 50, 60, 70, e reencarnando os seus. Esses seres podem virar a casaca? E trabalhar para a luz? Podem sim. Só que eles sofreram um grande processo hipnótico, magnético lá no umbral grosso para que não virem a casaca. Galera, foi um pouco isso que eu quis dizer. O meu tempo de vídeo aqui está acabando. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2, tá certo? Deixem as perguntas no comentário também, que assim que eu puder eu respondo. Eu agradeço a vocês, tá certo? Vou deixar o texto aí também. Eu estou com apenas 24 minutos aqui para fazer esse vídeo. Aos poucos eu vou aprendendo a fazer vídeos aqui no canal, tá? E neste sentido, agradeço a vocês a paciência, se assistiram até o final, e creio que ficou faltando um pedacinho dessa explicação para concluir ainda, mas agradeço a compreensão de vocês se puderem. Forte abraço, fica com Deus, namastê a todos.